Você já olhou para sua vida e se sentiu sem esperança? Você já olhou para o que você faz e ficou pensando que talvez você não tivesse mais uma serventia, que talvez você não fosse mais útil? Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. O vídeo de hoje ele é super especial, o tema é Ainda há esperança. E esse tema ele é extraordinário e eu quero te contar mais, falar mais sobre esse tema, mas antes é necessário que eu te conte uma breve história. E eu quero comentar hoje, eu quero trazer para você a história de um pavio. Isso mesmo, um pavio. E para você que não sabe o que é um pavio, para você que seja um pouco mais novo, eu vou estar te explicando o que é um pavio. E, bom, antigamente, antes da eletricidade, antes de termos iluminação, a energia elétrica, antigamente, para as pessoas terem luz à noite, era utilizado uma lâmpada de barro. Era uma espécie de vaso, uma espécie de tigela, e nessa tigela era depositada óleo ou então um azeite, e aí era pegado um pavio. E esse pavio ele era um pedaço de pano ou então uma torcida de alguma planta ou algum galho, alguma espécie assim de pano. E aí esse pavio ele era colocado diretamente na tigela com azeite. E aí então, nesse momento que o pavio ele era um pouco molhado e estava em contato direto com o azeite, ele era aceso. E aí era assim que era feita a lâmpada antigamente. Era assim que era feito as lamparinas. Se você tiver até algum familiar que foi lampião, então alguém mais antigo aí na sua casa deve saber melhor como é que funciona, como era antes da eletricidade. E o que acontece? O que tem de tão especial nesse pavio? E agora eu vou contar para você. Quando você tinha a tigelazinha de óleo, a tigelazinha de azeite, o pavio, quando ele era novo e ele era aceso, ele tinha um brilho fantástico. Ele era um pavio que brilhava bastante, que trazia bastante luz, era algo assim reluzente, fascinante aos olhos. Mas conforme o tempo ia passando, o pavio ele ia sendo gasto, ele ia se desgastando com o processo e de pouco em pouco o pavio ele não ia brilhando mais, a chama do pavio ela não brilhava mais como ela já tinha brilhado um dia. E aí, com o passar do tempo, quando mais tempo se passava, a chama ia ficando mais fraca e aí chegava uma hora que esse pavio já não brilhava tanto e agora começava a produzir fumaça. Quando esse pavio estava prestes ao fim da sua utilidade, ele começava a produzir fumaça. E essa fumaça ela começava a gerar um mau cheiro. Ela começava a tomar conta do ambiente e ela começava de pouco em pouco tomando conta da luz. Ela passava de pouco em pouco sufocando a luz e cada vez mais ia tendo menos espaço para a luz e mais espaço para aquela fumaça, mais espaço para aquelas trevas. E aí, o que eu quero trazer com tudo isso é que, de maneira análoga a esse pavio, muitas vezes somos nós. Muitas vezes, em alguma parte das nossas vidas, a gente já teve algum brilho, a gente já foi reluzente, já foi, assim como esse pavio, cheio de luz, cheio de esperança, cheio de energia, mas que com o passar do tempo, nós fomos de pouco em pouco perdendo esse brilho, nós fomos de pouco em pouco perdendo essa esperança e, infelizmente, nós fomos sucumbindo para essa fumaça. Nós acabamos perdendo o brilho, perdendo essa chama, essa essência, essa esperança, e a gente foi dando espaço para a fumaça nas nossas vidas. Nós fomos dando espaço para as dúvidas, para as incertezas, para as amarguras e todos os sentimentos ruins que nos rodeiam e tomam conta da nossa felicidade, da nossa luz. Tudo isso é a fumaça. E como que ela vai
ela vai tomando conta e sufocando a luz que há em nós. E, infelizmente, conforme o tempo ia passando e essa fumaça ela ia tendo mais poder e ela ia gerando um mau cheiro terrível, o pavio ele era trocado, o pavio ele era apagado. Ele era apagado e aí ele era descartado e substituído por um pavio mais novo. Um pavio jovem que ia brilhar novamente, que ia trazer luz para aquele ambiente, que com certeza ia substituir aquele outro e com certeza ia ser muito melhor. E quantas vezes, né, a gente não se sente assim? Quantas vezes a gente não olha para um pavio novo e pensa que provavelmente ele vai ser melhor do que nós? A gente pensa que provavelmente um outro pavio ele vai ter uma serventia melhor do que a minha. E quantas vezes nós não nos comparamos com outros pavios, outras pessoas que estão em um brilho maior, pessoas que estão aos nossos olhos mais felizes, e aí a gente acaba sucumbindo para os sentimentos que eles brotam dentro de nós, sentimentos negativos, e cada vez vai gerando mais fumaça. E aos olhos humanos parece até que faz sentido nós sermos substituídos por outro pavio, sermos substituídos por um pavio novo, porque agora, infelizmente, só resta fumaça em nós e, infelizmente, não há mais esperança. Mas é aí que entra uma parte legal na história. É agora que vai entrar a parte incrível desse vídeo, que é quando Jesus ele entra. E por que Jesus ele é tão especial nessa parte da história? Porque Jesus ele nos diz uma coisa. Jesus ele diz que ele não apaga o pavio que fumega. Ou seja, ele não apaga o pavio que está com fumaça. Ele não apaga o pavio que agora não brilha mais, mas que agora só tem fumaça. Isso é um pensamento, isso é uma postura totalmente contrária à nossa maneira de pensar. Porque, pensando de uma forma humana, quando a gente olha para um pavio e ele ali não tem mais serventia, quando aos nossos olhos não tem mais jeito para aquela pessoa, não tem mais esperança para ela, provavelmente a gente olha e só há erros, só há atitudes que não são do nosso agrado, é muito conivente para a gente pensar que a única solução que resta é descartar aquela pessoa, ou então descartar aquele pavio, ou desistir dele. E Jesus ele é diferente, porque na hora que todo mundo desiste, na hora que todo mundo não acredita mais naquela pessoa, Jesus ele olha para aquele pavio e aí ele fala: calma, eu não vou apagar ele. E nessa hora a gente entra em choque, porque Jesus ele não apaga aquele pavio, mas muito pelo contrário, ele acredita nele. E talvez aí você deva estar se perguntando, por mais que a fumaça esteja muito grande, por mais que eu esteja sucumbindo aos pensamentos, a atitudes, a adversidades, por mais que eu não brilhe mais como eu já brilhei um dia, por mais que você já não acenda, você já não tenha aquele brilho, aquela esperança que um dia teve antes, Jesus ele olha para você e para ele ainda há esperança. Jesus ele olha para o pavio, ele olha para a sua vida e ele não apaga ela, ele não desiste dela, porque para Jesus você ainda tem jeito, para Jesus nós ainda temos jeito, para Jesus ele enxerga a gente ainda com esperança. Ele olha para aquele paviozinho que está só fumaça e aí ele olha lá e ele enxerga uma centelha, uma faísca de esperança. E ele acredita no potencial, ele acredita na restauração daquele pavio. E o vídeo de hoje é isso. Eu queria dizer que, independentemente de como você está hoje, independentemente de que se você não estiver se sentindo mais com serventia, de você não estiver sentindo que você ainda tem alguma finalidade, não tem mais algum valor, algum sentido,
eu queria te dizer que Jesus, ele não desiste de você. Independentemente do olhar que a maioria das pessoas tem em relação a você, de que você talvez não tenha mais jeito, de que para você talvez não tenha mais esperança, de que agora só é fumaça, eu queria te dizer que Jesus, ele olha para você e para ele você tem esperança. Jesus, ele não desiste de você e ele acredita em você. Ele acredita nesse paviozinho. Jesus, ele acredita em você e ele não desiste e ele não vai desistir de você. Bom, o vídeo de hoje é isso. Hoje foi o 7º vídeo aqui do canal. Se você gostou dessa mensagem, eu peço para que você deixe seu like, assim o YouTube vai estar entendendo que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou do estilo de vídeo aqui do canal, eu peço para que você clique em inscrever-se, ative o sininho, porque aí toda vez que sair um vídeo novo, você vai estar sendo notificado. Lembrando que toda segunda-feira, sem falhar, tem um vídeo novo aqui no canal para você. E se essa mensagem, de alguma forma, ela ajudou você, se de alguma forma essa mensagem conectou com você, ela tocou o seu coração, ela reacendeu a chama do seu pavio, eu queria te pedir para encaminhar, para compartilhar essa mensagem com outra pessoa, para que você ajude a levar essa esperança para cada vez mais gente, para que você ajude a levar Jesus para cada vez mais pessoas. E se você estiver se sentindo desesperançoso, se você não está vendo mais uma serventia, eu queria te dizer que para Jesus você sempre vai ter um jeito. Ele nunca vai desistir de você, ele nunca vai chegar lá e vai te apagar colocando um ponto final na sua história, mas ele sempre vai acreditar e ele sempre vai esperar o melhor de você. Ele sempre vai olhar para você com um olhar de esperança, porque Jesus, ele acredita em você. E se você por um acaso nunca conheceu esse cara, se você por um acaso nunca conheceu Jesus e você sente que queria entender isso, você sente que queria entender como é que é essa esperança viva, como é que é esse amor, esse carinho, esse cuidado, essa paixão, eu queria te dizer que hoje ele está aí com você agora. Ele bate a porta do seu coração e agora basta você abrir para ele poder entrar.